Hunger Games for? Fala, cinéfilos de plantão, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre The Hunger Games, conhecido como Jogos Vorazes, sendo este o quinto filme da franquia, subintitulado de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Isso mesmo, hoje vamos ter a nossa resenha sobre o que eu achei do filme, todos os pontos positivos, negativos, a resenha no final ali e a nota. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque ajuda demais a gente. E se você assistiu ou pretende assistir o filme, deixa aí nos comentários já agora no começo para ver se a gente vai concordar com as opiniões. Feito tudo isso, vamos ao vídeo porque está sensacional. E como de costume, vamos falar sobre a sinopse, do que se trata esse filme. Basicamente é uma prequel, então é uma história que se passa antes, sendo ali 64 anos antes do primeiro filme lançado, os Jogos Vorazes lá com a Katniss Everdeen lá no 74º, quarta edição aí dos Jogos Vorazes. Essa aqui vai se passar na 10ª edição, onde a principal história sendo contada aqui é de Coronários Snow, pelo menos eu acho que é Coronários que eles se chamam. Não lembro direito, mas eu acho que é isso. Que é o tão odiado Presidente Snow, que a gente conhece aí, da saga de Katniss Everdeen. E aqui, vai ser a história de origem dele, basicamente. Como ele acabou se tornando, o idealizador e, claro, o Presidente Snow, controlando a capital e os distritos. Mostrando como é a própria natureza de Coronários Snow, que, assim, já remete ao próprio título do filme, que é, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mostrando ali, essa dualidade entre a relação dele e o seu tributo. Mas a gente vai abordar isso um pouco mais pra frente no vídeo, então aguarde. Que essa aqui é basicamente a sinopse do filme, que é bem interessante, mostrando um pouco mais sobre o que viria a se tornar, o próprio Jogos Vorazes como um todo, durando todas essas edições aí, 75 não é pouca coisa. And to punish the districts, those tributes don't have a choice. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. E vamos lá agora para os pontos negativos, isso mesmo. Bom, basicamente eu achei apenas um ponto negativo, que é, na minha opinião, o grande problema que eu vejo dentro do filme. Nada que vai estragar sua experiência, mas a gente tem que comentar, Assim, a narrativa do filme, ela gira um pouco diferente. Ela tem alguns atos, que são contados ali, separados por capítulos. E isso é o que me incomodou. Eu até comentei com a minha esposa, quando a gente estava saindo ali do cinema, que eu talvez acharia melhor eles terem lançado como uma série, dando até mesmo, uma porta de entrada para uma série de Jogos Vorazes, porque assim, teve muitas edições e isso pode sim, ser algo duradouro, entregando, claro, personagens diferentes, mas mesclando ali e tendo novas ideias para os Jogos Vorazes, se manter por todos esses anos. Então teve que ter personagens importantes nessa trama toda, porque 75 edições, então teve personagens interessantes, abordando talvez personagens do passado que a gente não conhece e coisas do tipo. Então muita coisa poderia se tornar aí viável para o formato de série. E a gente vê aqui no filme que talvez encaixaria, mas vocês vão entender, Porque assim, basicamente, o filme ele tem 3 divisões, como eu disse, onde vemos ali o Coronários tentando se formar e coisas do tipo, Ele se tornando ali um adulto propriamente dito, com responsabilidades e coisas do tipo, e mostrando com o que ele almeja, ser o Presidente Snow, ou até mesmo ali, no começo, sendo um idealizador dos jogos. E na segunda parte do filme ali, já vemos a parte dos jogos em si, e na terceira parte ele como pacificador, que é a parte do passado do personagem. Então a gente tem essas 3 divisões, que ficam um pouco diferente no formato de filme,
onde temos 5 atos e não 3 como a gente tem aí de costume, né? Que é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui a gente tem 2 atos adicionais, onde vão apresentar mais uma parte da história, mas não tem um desenvolvimento em si, ela já conclui logo em sequência, então não tem espaço para que isso aconteça. Por isso, na minha opinião, se fosse algo ali mais voltado para uma série, eu acho que ficaria um pouco melhor, porque eles se aprofundariam mais, né, em certos momentos e também em certos personagens. Talvez ali algo em torno de 8 episódios, eu acho que já ficaria o suficiente, ali por volta de 45 minutos, 50 minutos, para desenvolver um pouco melhor cada trama, né? Então a gente teria, sei lá, 2 episódios na apresentação, 3 episódios ali nos jogos em si, que são mais simples, ou até mesmo só 2. E na parte que, na minha opinião, seria a mais interessante, a parte onde o Snow é ali um pacificador, onde ele vai formar realmente, né, a ideia de como os distritos funcionam, de como as pessoas em si funcionam, seria ali um pouco mais de episódios. Ou até mesmo 5 episódios eu acho que já daria, né? Mas enfim, eu acho que ficaria mais encaixado e daria um pouco mais de peso e desenvolvimento para certos personagens que, na minha opinião, né, tipo, deu uma deslizada ali. Então essa estrutura de 5 atos, né, divididos aí em capítulos dentro de um filme de 3 horas, eu acho que ficou corrido em algumas partes e algumas outras ficou meio, sabe, pouco desenvolvida, ficou raso, né, em alguns momentos, e talvez algumas cenas descartáveis. Então acho que o jeito que eles construíram a trama, eu acho que pecou um pouco, né? Esse foi o grande único ponto negativo aí que eu achei dentro do filme. E o que complementa ainda mais essa questão dos pontos negativos é a parte de ficar meio corrido em alguns momentos, né? Então, por exemplo, a parte dos jogos, eu achei que ficou bem maior em alguns aspectos, porque querendo ou não, é uma pessoa contra outra, né? Um tributo contra o outro, mas eles não desenvolveram tão bem os personagens que seriam os mentores ali no primeiro ato, antes dos jogos, e também não desenvolveu muito a história do Snow como pacificador, né? Do 12º, se eu não me engano, né? Eu acho que é 12º, né? Ele ia ser mandado pro 8º, mas acabou indo pro 12º. Então tem toda essa parada, né? De ficar meio corrido em alguns momentos, já em outros eles, né, perderem a mão. Então eu acho que nesse aspecto ficou meio estranho, eles poderiam fazer um pouquinho diferente mexendo nessa estrutura. I just want to know that somebody still cared about me, that I was still of value. Welcome to the capital. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. E dito isso, então, vamos para os pontos positivos, que na minha opinião, né, traz algumas coisas interessantes, como a própria construção do personagem, mostrando, né, essa adaptação do livro que, né, já existe basicamente, onde vemos, né, o Snow se esgueirando ali para atingir os seus objetivos. Quando ele deve ser incisivo, ele é incisivo, mas também tem aquele momento em que ele mexe as coisas por trás das câmeras ali, no submundo, né, onde ninguém está olhando, né? Então tem toda essa parada meio da própria cobra, né, que envolve o título do filme. E o outro grande ponto é a personagem, né, que faz a composição do que é o Jon Snow, onde ele tem ali o seu primeiro envolvimento amoroso com essa personagem, que é a Lucy Gray, né, interpretada pela Rachel Zegler, eu acho que esse é o nome dela, que compõe muito bem, né, junto com o Coronário Jon Snow, que é vivido pelo Tom Blyth, que assim, dá um show na atuação, na minha opinião, mostra mesmo como é esse personagem construído, né, como a personalidade dele ele conversando com outras pessoas ele é de uma forma, ele por trás ali, né, fazendo as coisas ele é de outra, né, ele realmente vai e faz o que ele precisa fazer para chegar no seu objetivo. Então ele realmente tem essa construção, né, e o ator entrega demais, claro. E falando na atuação, né, que dizer desse elenco que está insano. Temos Viola Davis, tem Peter Dinklage, só para mencionar alguns, então assim, insanidade, né? E tudo isso para entregar uma obra coesa. E a gente vê toda essa construção, né, do que foi ali o personagem do Presidente Snow e como ele chegou naquele ponto. Então,
temos todas essas referências ali do que viria a ser o Tordo, né? Claro que ele tem que fazer a referência ali no filme, porque, né, a gente vai ver no futuro. Tem referência ao próprio nome Katniss, né, que seria ali uma planta e coisa do tipo. Então tem várias coisas que eles introduzem aqui para fazer essa, né, essa ligação aí com os outros filmes. Então tudo isso fica muito bem amarrado. E um dos pontos que eu vejo que impediu que eles avançassem nessa ideia, né, do filme ser um pouco maior, ou dividir em série, ou até mesmo 2 filmes, é porque o próprio diretor, que foi o diretor dos outros filmes, disse em uma entrevista que ele se arrepende de ter dividido o último livro, né, que seria ali A Esperança, onde temos 2 filmes, A Esperança parte 1 e parte 2. E aqui ele tentou colocar tudo junto em um filme, mas ficou essa coisa meio estranha aí que eu achei, na minha opinião, né? Então, por isso eu acho que eles acertaram a mão na criação do universo, mas erraram nesse aspecto aí de como contar essa história. E outro ponto positivo é a própria edição dos Jogos Vorazes, que como é a 10ª edição, vai ter muitas coisas que a gente claramente, né, não ia ter lá nos jogos 64 anos no futuro, né? Então aqui é muito mais simples e os jogos são muito mais, como eu posso dizer, simples, porque a parada dos Jogos Vorazes é um tributo contra o outro, né, basicamente. Já nos Jogos Vorazes que a gente assiste, né, que se passa no futuro, o próprio Jogos Vorazes, você não luta apenas com as outras pessoas, mas sim luta contra a arena. E tudo isso, toda essa ideia de tributo, né, o mentor, a questão da arena, né, de ter fatores externos dentro da arena, ou eles manipularem a arena, a gente vai ver aqui sendo implementados nessa 10ª edição. Então toda essa construção a gente vai ver de onde veio basicamente, né, por que veio, por que se tornou, né, uma referência para os outros jogos. Então tem todas essas referências, as referências aos próprios distritos, o que aconteceu com o 13º distrito, né, o pessoal do 12º. Então tem toda essa estrutura, né, que se mantém aí dentro da franquia, e é um ponto muito positivo e eu gostei bastante. E outra parada bem positiva é a parte aí dos personagens que meio que rodeiam, né, o próprio Snow, que é ali o mentor, né, da escola ali, que já conhece o pai, né, do Snow, e também já percebe a natureza do jovem, né, a ambição que ele tem, e claro que ele faria ali qualquer coisa para chegar no seu objetivo. E também a idealizadora dos jogos, que foi ela basicamente que criou os jogos. Então essa personagem, vivida pela Viola Davis, é insana. A gente vê que a personagem é caricata, mas a atuação não é. Por isso ela encaixa demais dentro do personagem, mostrando, né, que ela tem ali algumas ideias, aceita as sugestões quando feitas, né, originalmente, vocês vão entender se vocês forem assistir o filme. E claro que é uma personagem que não é tola em nenhum momento, né? Ela também tem os seus objetivos e claro que ela vai fazer de tudo para chegar neles, fazendo ali, né, a composição junto com o personagem principal. Então é muito positivo esse ponto. Mysteries have a way of driving people mad. E bom, então esses foram, né, os pontos que eu queria destacar aqui sobre o filme. E agora eu vou deixar uma nota geral aqui do que eu achei, né? Eu gostei bastante do filme. Eu prefiro o primeiro e o segundo filme do que esse, mas eles estão basicamente ali na mesma linha, né? Porque a construção é muito boa, né, ali dentro do primeiro e do segundo, né, que é o Jogos Vorazes e Jogos Vorazes em Chamas. E esse aqui já entra ali, né, em terceiro lugar na minha opinião, mas tipo, eu daria aqui, por exemplo, uma nota 8 para esse filme. É uma nota excelente, é muito bom aí. Só que pro primeiro filme eu dou uma nota 8,5 e pro segundo 8,7. Não chega a ser uma 9 não, mas é 8,7 por conta da própria construção do filme, sabe? Ele integra toda a narrativa. Tem alguns pontos ali que o roteiro se perde, né? Diz que vocês perguntam, eu acho que é meio estranho isso aí, mas enfim, né? Então eu colocaria o segundo em primeiro lugar ainda. Já os outros, né? A Esperança, parte 1 e parte 2, já fica um pouco abaixo ali, na minha opinião, uma nota 7 aí, já
para dar uma nota geral para a franquia, beleza? Então essa aí é a minha nota ao filme. E claro, eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários pra gente debater, tranquilo? E deixa aí nos comentários também, que eu pedi lá no começo, se você ainda não fez, faz, que é comentar aí se você vai assistir ou não esse filme no cinema. E se você assistiu, o que você achou, tranquilo? Então agora sim, eu vou pedir aquele likezão, que ajuda demais, a inscrição, se você ainda não se inscreveu, e claro, ativa o sininho, porque senão, você tá ligado, né? Vou colocar o seu nome nos Jogos Vorazes. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui 2 recomendações, como a nossa playlist de resenhas, que vocês podem conferir aqui, que tem muita coisa interessante, e também a playlist de melhores de 2023, que vai estar aparecendo aqui para vocês, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e